Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de ler aqui o texto, só queria dar um aviso que eu esqueci no início, que o pastor André não estará conosco essas 2 próximas semanas, que ele está viajando juntamente com o pastor Raiker para fazer um treinamento. Então, eu esqueci de dar no início, mas dado o aviso, abra aí sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Vamos considerar hoje aqui os versículos 1 ao versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 ao versículo 6. Eu leio aqui na NAA, você me acompanha aí na sua tradução. Diz o seguinte, a partir do verso 1 até o verso número 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, ouvindo da Tua palavra, Senhor. A minha oração é para que Tu derrame graça sobre nós, para que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações e nos transformando momento após momento. Tudo isso eu oro, no nome santo de Jesus. Amém. O grande teólogo J.C. Ryle, em um dos seus livros mais famosos, inclusive eu recomendo que você leia, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele disse algo muito importante. Ele diz o seguinte, abre aspas, as Sagradas Escrituras, escritas para o nosso ensino, possuem tanto sinais de alerta, como também modelos. Elas nos mostram exemplos daquilo que devemos evitar, bem como exemplos daquilo que devemos seguir. Essa frase aqui está diretamente ligada a uma afirmação muito poderosa, muito contundente, feita pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Se você quiser me acompanhar, Romanos capítulo 15, versículo 4. Paulo, ali já chegando no final da sua carta, ele vai declarar àqueles irmãos: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Usar como exemplos pessoas, eventos, é uma ótima estratégia de ensino. E é exatamente isso o que o autor aos Hebreus vai fazer aqui no capítulo 11.
apresentando bons exemplos daqueles que tiveram fé no Cristo, fé no reino de Deus que ainda viria. Portanto, começando hoje, nós veremos em 3 pregações diversos exemplos e as lições que os heróis da fé podem trazer para nós, Igreja de Cristo, e que nos auxiliarão em muito na nossa jornada rumo a Canaã celestial. Mais especificamente hoje, nós falaremos sobre o início dessa galeria de heróis da fé, começando primeiramente com o conceito do que é a verdadeira fé, seguido do testemunho aqui dos primeiros bons exemplos de fé que você e eu somos chamados a imitar. Numa próxima pregação, nós veremos como a verdadeira fé nos chama a obedecer ao chamado de Deus, olhando para o exemplo de vida de Noé, de Abraão e de Sara. E por fim, terminando na terceira pregação, nós veremos também que essa fé, a fé verdadeira, nos permite contemplar o invisível, contemplar as promessas de Deus, olhando então novamente para o exemplo de Abraão, mas também vendo a vida de Isaac, Jacó e José. Assim sendo, meus irmãos, nessa noite, vindo aqui para o nosso texto, nós podemos resumir o ensino dessa passagem na seguinte frase, preste atenção: a verdadeira fé é uma certeza que agrada a Deus, está firmada nele e se manifesta em atitudes práticas. Eu vou repetir para você gravar. A verdadeira fé é uma certeza que agrada a Deus, está firmada nele e se manifesta em atitudes práticas. Olhando aqui rapidamente para o contexto daqui da carta aos Hebreus, nós vemos que esse documento, cujo autor é desconhecido e que foi escrito ali por volta do ano 60 até ali o ano 70, tem o objetivo de encorajar judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo, mas que agora estavam sendo perseguidos e tentados por outros judeus a voltarem às práticas judaicas, a voltarem ao judaísmo. E o autor aqui, ele vai encorajar aquele seu público por meio da demonstração da supremacia de Cristo, da diferença do poder de Cristo, e como a sua pessoa, a pessoa e a obra de Jesus eram e são o cumprimento perfeito das profecias do Antigo Testamento, e que também estabeleceu uma nova aliança para com o seu povo, muito maior do que a antiga. Então nós vamos ver ao longo dessa epístola, por exemplo, que o autor ele vai mostrar de modo claro, e com base ali, utilizando muito o Antigo Testamento, que Jesus Cristo é superior aos alicerces da fé judaica. Nós vamos ver, por exemplo, que Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés, a Arão. Ele é um sumo sacerdote superior aos sacerdotes levíticos. Como também o seu próprio sacrifício foi um sacrifício muito superior aos sacrifícios de animais que eram feitos continuamente ali no templo. E após mostrar tudo isso, e tendo tudo isso em vista, a partir do versículo 19 aí do capítulo 10, o autor começa então a estimular aqueles irmãos a resistirem, a perseverarem na fé em Cristo, não retrocedendo, não voltando às práticas judaicas, mas cada vez mais tendo fé e se aproximando do Senhor. E aí, dito tudo isso, nós chegamos então aqui no nosso texto. E o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de a natureza da fé. Está lá no versículo 1 ao versículo 3 que nós vamos ler novamente. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem,
Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, como eu disse, após falar a esses crentes, mostrar ali no final do capítulo 10, se você voltar um pouco aí, que os cristãos são aqueles que perseveram na fé para a sua salvação, e não são como aqueles que retrocedem para a sua perdição. O autor aos Hebreus agora, a partir do capítulo 11, ele começa a falar sobre essa fé, destacando exemplos da história do povo de Deus, para mostrar como a fé verdadeira molda a nossa vida prática, como é que ela impacta na nossa vida prática. Mas primeiramente, antes de entrar nesses exemplos, ele começa definindo o que é essa fé, que é comum a todos os cristãos e une cada um deles. Nós percebemos aqui logo de cara, no versículo 1, que ao invés de compor uma explicação extensa, fazer uma grande exposição do que é a fé, o autor prefere formular de modo claro, de modo direto, uma definição para ela. Como nós lemos aqui no versículo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vale citar que, ainda que essa aqui seja a única definição de fé que você vai encontrar na Bíblia, ela não é exaustiva. Ou seja, existem outras verdades sobre a fé verdadeira que não estão presentes aqui, mas que nós podemos encontrar em outros livros bíblicos. Tiago é um exemplo disso. Mas aqui, para o propósito original do autor e visando ali os seus leitores, é suficiente falar da fé nesses termos. E quando nós nos atentamos aqui para essa definição, nós percebemos que duas palavras, dois substantivos, saltam aqui aos nossos olhos. Aqui na NAA ou na ARA, se você tem aí, certeza e convicção. Ou se você usa uma NVI, uma NTLH da vida, certeza e prova. Essas duas palavras aqui agem no texto original como sinônimas. E são usadas assim justamente para reforçar uma mesma ideia, enfatizar uma mesma ideia. A ideia de que a fé é uma firme confiança, uma confiança inabalável, bem fundamentada, que não pode ser movida ou mudada. Ao mesmo tempo, essa definição e o contexto na qual ela está inserida aqui no capítulo 11, também nos mostra que essa confiança inabalável, ela não está ligada a algo qualquer, mas sim, como diz aí o versículo 1, a coisas que nós esperamos e fatos que nós não vemos. Em outras palavras, a fé não é um pensamento positivo, não é uma crendice popular, mas ela está diretamente ligada a Deus, na pessoa de Jesus, nas suas promessas, na sua palavra. Não é dar um salto no escuro, mas é você depender do Senhor. Não é confiar numa possibilidade do que pode acontecer no futuro, mas é uma certeza de coisas que ainda vão acontecer. Ela não está limitada a uma mera crença, a uma expectativa qualquer, mas é tão profunda que molda inclusive o modo como nós enxergamos o mundo e como nós agimos na prática, como nós veremos daqui a pouco na vida dos heróis da fé. Resumindo, para o autor aos Hebreus, a fé é uma firme convicção nas palavras e nas promessas de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E essa convicção, ela está fundamentada na sua palavra, porque é ali que estão reveladas as palavras e as promessas de Deus. Mas não somente nisso, como também na pessoa, na obra de Jesus Cristo, seu Filho, que como nós lemos, se você ler do 1 até o 10, é superior a Moisés, a Arão, aos sacrifícios e qualquer outra coisa.
E é por meio dessa fé verdadeira, vai dizer aqui o autor, que os antigos obtiveram bom testemunho no versículo 2. Os antigos aqui são nossos antepassados espirituais, que são citados como exemplos para nós e para a sua igreja, por conta da sua fé que tiveram e que agradou ao Senhor. Para o mundo, se nós pararmos para pensar um pouco, o que traz louvor, aprovação, honra, um bom testemunho, são as realizações de uma pessoa, é a sua beleza, né, para aqueles que têm, são seus dons, suas aptidões, sua popularidade, a quantidade dos seus bens materiais. Mas o que nós devemos perceber em cada um dos casos que virão a seguir, é que o que trouxe aprovação para essas pessoas foi a fé que eles depositaram no Senhor. Ela os capacitou a que eles tivessem bom testemunho diante de Deus. Todos os heróis da fé, meus irmãos, têm uma coisa em comum, e nós perceberemos isso. Eles colocaram a sua total confiança em Deus. Apesar das suas provações, das suas circunstâncias difíceis que experimentaram, eles triunfaram e foram aprovados por causa da sua confiança nas palavras e nas promessas de um Deus que eles não viam, mas eles criam que era poderoso para cumprir tudo aquilo. Assim sendo, aqui o versículo 3, ele vai iniciar então a longa lista desses exemplos que nós temos de fé inabalável, e que todos vão começar da mesma forma, pela fé. O autor aos Hebreus, portanto, começa as suas ilustrações demonstrando a fé que crer sem ver, sobre um comentário acerca da criação do universo, incluindo a si mesmo e todos os seus leitores ali. Ele vai dizer no versículo 3, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Obviamente que ninguém estava presente na criação, para observar a criação e o início de todas as coisas. E Deus, em sua soberania, deixa muito claro essa verdade. Quando ele pergunta a Jó, quando Jó está ali, né, perguntando e questionando a Deus, e aí Deus vem com Jó para colocar Jó no lugar dele, ele vai perguntar o seguinte para Jó, no capítulo 38, verso 4. Se você quiser ler agora, e eu recomendo que você leia depois o resto aí, Jó capítulo 38, verso 4. Deus chega para Jó e vai começar a indagar Jó sobre os seus achismos. E ele diz aí para a gente, onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Mesmo assim, nós cristãos, mesmo não estando ali para ver o lançamento dos fundamentos da terra, juntamente com o autor e com aqueles irmãos, nós cremos que do absoluto nada, todas as coisas vieram à existência pelo poder da palavra de Deus. E ao crermos nisso, nós nos juntamos a tantos homens e mulheres que ao longo da história, mesmo sem terem presenciado o tamanho poder de Deus, creram na Escritura e declararam como o salmista entoa, lá no Salmo 33, verso 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Em outras palavras, meus irmãos, nós podemos afirmar que, porque Deus falou, mesmo nós, sem ver, sem presenciar, nós cremos. Porque Deus prometeu, mesmo nós, sem experimentar, ou que ainda que pareça tudo incerto, nós confiamos na sua palavra. E isso aqui nos conduz a uma importante aplicação para nossas vidas. A aplicação de que não é suficiente nós termos, e aqui eu vou usar, entre aspas, não é suficiente nós termos fé. Um pensamento muito comum propagado por aí
é que, não sei se você já ouviu isso, o importante é ter fé. Você já ouviu algo do tipo? Já teve algum parente que falou para você isso? Esse tipo de ideia entende a fé como um mero pensamento positivo, uma autoconfiança, uma crença, ou ainda uma energia mística, né? Que capacita as coisas a acontecerem. Essas pessoas dizem o seguinte: basta você crer que vai dar certo. Pensando que a fé pela fé resolve alguma coisa. Alguns outros vão dizer sobre si mesmo: não, eu sou uma pessoa de fé. Pensando que assim elas estarão em paz com Deus. Estarão aptas para receber do Senhor alguma bênção. Todavia, como apresentada aqui em Hebreus, a fé é uma certeza. E se depositada em qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus, não é suficiente para transformar a minha vida e muito menos para agradar a Deus. A fé não é um poder mágico. A fé que é elogiada por Deus, que nos faz alcançar bom testemunho diante dEle, que nos tira da escravidão do pecado, que nos une a Cristo, que nos torna filhos de Deus, é aquela que está firmada no Senhor e nas suas promessas, fundamentada na sua palavra. A fé verdadeira é aquela que, mesmo não tendo visto Jesus, nos leva a crer que Ele existe. Que mesmo não tendo presenciado a humilhação, o sofrimento ali na cruz, ela nos move a acreditar que tudo aquilo foi por causa do meu pecado. É aquela que, mesmo não podendo enxergar, ela nos traz convicção de que Jesus está vivo hoje, sentado à destra de Deus, e um dia voltará para julgar vivos e mortos. Essa fé é maravilhosa, meus irmãos, mas ela não é produzida naturalmente por nós. Ela é uma dádiva do próprio Senhor, um presente de Deus para os seus eleitos. Como Paulo ensina em Efésios 2, você conhece esse texto, Efésios 2, versículo 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Diante de tudo isso, uma pergunta natural do texto surge para mim e para você. Eu tenho essa fé aqui? Eu realmente acredito em tudo isso? Eu tenho a convicção que Jesus é Deus encarnado, que Ele viveu uma vida santa, piedosa, morreu uma morte humilhante no lugar do seu povo, ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará para julgar o mundo. Eu creio nessas verdades. Se a resposta for sim, eu posso me alegrar muito. Você pode se alegrar muito, porque você não simplesmente entendeu uma informação, mas você foi salvo por Deus. O Senhor lhe capacitou a crer nisso. Todavia, e isso aqui é importante, se a minha resposta for não, se eu percebo que eu não creio nessas coisas aqui, eu tenho que me preocupar muito, porque sobre mim ainda pesa o jugo da escravidão do pecado. Sobre mim ainda pesa o salário do pecado, que nós sabemos que é a morte, e morte eterna. Não adianta, meu querido, minha querida que está aqui essa noite, ter fé em você mesmo. Não adianta você ter fé em Maria, em Pedro, em Paulo, no universo. Somente em Cristo é que a fé verdadeira encontra sentido. É necessário ter fé no Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, se você compreende a fraqueza do seu coração, se você compreende o seu amor ao pecado, mas você deseja se livrar de todas essas coisas, ser transformado, creia hoje que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida. Creia que Ele pode te transformar. E receba de Deus
o dom da salvação sobre você. Segundo ponto que eu gostaria de considerar, estará no versículo 4 ao versículo 6, a atividade da fé. Nós vimos a natureza, agora a atividade da fé. Vamos ler novamente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Na nossa continuação aqui do texto, após uma breve e profunda definição do que é a fé, da sua natureza, e como por meio dela os antigos obtiveram bom testemunho, o autor então começa agora a demonstrar, começa a olhar para os exemplos práticos daqueles que depositaram essa verdadeira fé e praticaram ela. Começando aqui então em ordem cronológica com Abel. Quando ele fala desse segundo filho de Adão, nós somos levados ao relato de Gênesis capítulo 4, onde ali nós vemos relatada a história de Abel e Caim, ou Caim e Abel, melhor dizendo. Lemos então lá no versículo 3 a 5 de Gênesis 4, se você quiser abrir comigo. Gênesis 4, capítulo 4, versículo 3 a 5. Narrado aqui o início dessa história. Vai dizer o seguinte, versículo 3 ao versículo 5. Aconteceu que ao final de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Nós percebemos aqui pelo versículo 4 e 5 que Deus, em primeiro lugar, Ele olha para o ofertante e depois para a sua oferta. Se você notar aí, Deus diz que se agrada de Abel, em primeiro lugar, assim como não se agrada de Caim, em primeiro lugar. Mas quando nós voltamos para Hebreus, que interpreta e lança luz sobre essa passagem de Gênesis, nós vemos o porquê de Deus se agradar de Abel e não de Caim. Porque o sacrifício de Abel foi mais excelente, foi superior ao do seu irmão. Por quê? Pelo texto de Gênesis podemos perceber que a oferta de Abel veio do primogênito, talvez o melhor do seu rebanho. A oferta de Caim, no entanto, veio apenas de parte da colheita que ele teve. Todavia, muito mais do que isso, o sacrifício de Abel foi, como diz aqui em Hebreus, pela fé, com a motivação correta, enquanto o de Caim não. E aí, se você volta lá para Gênesis 4, mas agora olhando para o versículo 7, Deus, Moisés ali sendo usado por Deus, já mostra como estava o coração de Caim. O que estava abundando ali no coração de Caim? Versículo 7, Deus dizendo a ele: se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Vai dizer depois que o pecado bate à tua porta, cabe a ti dominá-lo. João, o apóstolo João, vai lançar mais luz sobre tudo isso, quando lá em 1 João capítulo 3, versículos 11 e 12, ele também vai comentar sobre esse evento aqui, sobre a relação de Caim e de Abel. 1 João capítulo 3, versículos 11 e 12, diz o seguinte: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou?
e aqui o ponto, porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Resumindo, pela fé, Abel alcançou bom testemunho diante de Deus, enquanto Caim, sem a fé, foi rejeitado pelo Senhor. Mas a história não termina por aqui, e você sabe bem disso. Constantemente nós aprendemos aqui logo de cara que agradar a Deus implica que nós seremos perseguidos pelo mundo, pelos ímpios, melhor dizendo. E a prova disso é que Abel, tempos depois, foi assassinado pelo seu próprio irmão, por inveja. Porém, vai dizer o nosso texto aqui de Hebreus, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. E o que isso significa? Significa que mesmo depois da sua morte, Abel é uma testemunha constante. Mesmo depois da sua morte, o seu exemplo de fé ainda encoraja as pessoas a buscarem ao Senhor. Porque Ele, Deus, recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Apesar do que pode acontecer, Abel, a testemunha, nos chama a agradar a Deus. O segundo exemplo aqui apresentado no nosso texto é Enoque, na continuação aí da ordem cronológica, lá no versículo 5. Esse homem, diz o texto, pela fé foi levado para não experimentar a morte. Ele não foi mais achado, porque Deus o havia tomado para si. E esse relato também está lá em Gênesis, mas agora, Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21 a 24, você pode ler lá o exemplo de Enoque. E no contexto do capítulo 5 ali de Gênesis, uma expressão se repete inúmeras vezes, fazendo alusão, apontando para a maldição que o Senhor prometeu a Adão, caso ele desobedecesse a sua ordem de não comer da árvore do bem e do mal. Se você olha aí para o capítulo 5, você vai perceber que o que é comum a todos aqueles homens é que viveram tantos anos, tiveram tantos filhos, mas no final morreram. Porém, no meio dessas inúmeras demonstrações da consequência do pecado, da morte que vem pelo pecado, eis que surge Enoque, no versículo 24, não morrendo, mas sendo tomado por Deus, justamente por causa da maneira como ele vivia, resumido aqui pela expressão, andou com Deus, 2 vezes aí repetidas. Mas o que é andar com Deus, você pode se perguntar. Uma maneira resumida de nós respondermos isso é dizendo que andar com Deus significa estar sempre ciente da presença de Deus em todos os momentos e viver em conformidade com a vontade dele em cada circunstância da minha vida. Em outras palavras, é muito mais do que meramente viver a vida, sobreviver, digamos assim, mas é andar em constante comunhão e relacionamento com o Senhor, não sendo dirigido por mim mesmo, pelas minhas vontades, mas buscando agradá-lo em cada pequena decisão que eu tomo. E isso levou Enoque, assim como Abel, a obter um bom testemunho diante de Deus. Ou nas palavras aqui do autor, Enoque obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Esse foi o resultado. Quando o autor cita o exemplo de Enoque, ele tem um objetivo muito claro em vista: mostrar para nós, igreja, que a fé que nós devemos exercitar e que agrada ao Senhor não é tomar decisões, seguir a Deus ou adorá-lo esporadicamente, 1 vez na semana, 2 vezes na semana, mas deve ser um estilo de vida, algo contínuo na vida do crente. E como todos nós precisamos crescer nisso, Diante da demonstração aqui da vida de Enoque, o autor sumariza e declara então o que nós lemos aí no versículo 6.
De fato, sem fé é impossível, não é difícil, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Todo ser humano foi criado para agradar a Deus. Esse é o nosso objetivo de vida. Mas nós vemos aqui que nós só iremos conseguir realizar isso se, em primeiro lugar, houver a fé verdadeira no meu coração. E como nós falamos anteriormente, essa fé não é uma mera crença, não é um pensamento positivo, mas é uma firme convicção nas palavras e nas promessas de Deus, que não é gerada em nós, mas nós recebemos dele como um dom, como um presente. Somado a isso, aqui na busca por agradar a Deus, ao nos aproximarmos dele, duas coisas que estavam ali presentes nos heróis da fé, não podem faltar em nós também. Certeza da existência de Deus e certeza da sua generosidade. Obviamente que quando o autor aos Hebreus diz aqui que é necessário crer que Deus existe, o autor não está se referindo a um conhecimento abstrato da existência de Deus, mas sim de um conhecimento objetivo de quem Deus é. Inclusive, esse versículo aqui, ele poderia ser traduzido de um modo mais literal, da seguinte forma: é necessário a qualquer um que venha a Deus, que acredite que Ele é. Quando o autor fala desse modo aqui, e lembre que ele está escrevendo a um público judeu que havia se convertido ao cristianismo, ele está apontando para o evento lá da sarça ardente, lá em Êxodo 3,14, quando Deus se revela a Moisés e diz: eu sou, apresenta o seu nome. Em outras palavras, meus irmãos, a fé tem que se ancorar no Deus da Bíblia, no Senhor que falou a Moisés da sarça ardente, como o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus, apenas esse Deus. A fé deve estar nele para ser uma fé verdadeira. Se você tem fé em qualquer outra coisa, não serve de nada. Mas além de acreditar que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é o único Deus e que não há outro, vai dizer aqui o versículo 6, que nós também precisamos nos relacionar de modo correto com Ele, nos aproximando crendo que Ele não precisa de nada, que Ele não espera nada de nós, mas em sua generosidade Ele nos abençoa grandemente. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Lembre-se que quando o autor fala de fé, ele está falando de uma forte convicção, mas que gera resultados práticos. Abé, pela fé, ofereceu um melhor sacrifício. Enoque, pela fé, viveu intimamente com Deus. Ambos creram no único Deus verdadeiro, se aproximaram dele, crendo que receberiam dele a sua recompensa. E qual recompensa pode ser melhor do que a amizade ou o favor desse Deus tão maravilhoso? Ou como disse um grande teólogo certa vez, a recompensa desejada por aqueles que buscam a Deus é a alegria de poder encontrá-lo. Eu preciso crer no Deus verdadeiro e buscá-lo de modo que Ele seja a minha maior recompensa. E diante disso, importantes aplicações surgem aqui para a minha e para a sua vida. Primeira delas, a fé deve nos mover a fazer o melhor para Deus. A semelhança de Abel, a firme convicção no Deus verdadeiro deve motivar você, a mim, a entregarmos o nosso melhor para o Senhor em tudo o que Ele nos chama a fazer. Começando, primeiramente, com o nosso coração, com a nossa motivação. Nós vimos que, em primeiro lugar, Deus aceitou Abel e depois sua oferta, assim como rejeitou Caim e depois a sua oferta. De igual modo, se nós cremos verdadeiramente no Senhor, tudo o que fazemos, da menor
a maior coisa deve ser motivada para glorificar, agradar a esse Deus tão maravilhoso. Não é o que Paulo ensina no famoso texto de 1 Coríntios 10, 31? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas isso aqui não é tudo. Se nós temos a motivação correta, resta ainda o esforço de fazer o melhor para o Senhor. Novamente aqui olhando para Abel, ele teve a motivação de agradar a Deus, mas ele não parou por ali. Aqui em Hebreus é dito que ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que o seu irmão. Igualmente nós, tendo a motivação correta, ainda há a responsabilidade de nós fazermos o nosso melhor para o Senhor. Seja o seu melhor serviço aqui na igreja, cantando, tocando, pregando. Seja a minha melhor oferta para a obra missionária do Senhor, para manter esse templo funcionando. Seja o meu melhor esforço no meu trabalho, sendo um bom funcionário, agindo de modo cristão, que hoje está difícil em muitos empregos por aí, mas agindo de modo cristão, na minha escola ou faculdade, não cedendo às pressões do mundo, mas permanecendo firme. A minha melhor dedicação dentro da minha casa, com a minha esposa. Você que é mulher, com seu esposo, com sua mãe, sua avó, seu pai, seu filho. Que não sejamos crentes medíocres, meus irmãos, que podendo fazer bem, escolhem fazer de qualquer jeito. Mas que olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, você e eu, possamos oferecer o nosso melhor para Ele. Primeiramente começando com o nosso coração, a nossa motivação, mas como consequência disso, todas as nossas obras, onde quer que nós estejamos inseridos. Segunda, a fé deve nos mover a um estilo de vida diferente. Olhando aqui para o exemplo de Enoque, nós vemos que a verdadeira fé não se limita a um conhecimento teórico sobre o Senhor, consultá-lo em decisões esporádicas, ou então adorar apenas no domingo, no sábado, na quarta-feira, mas deve nos motivar a viver uma vida diferente, uma vida íntima com Deus, com um relacionamento profundo de submissão à sua palavra, amor àquilo que Ele ama e ódio àquilo que Ele odeia. Ou usando aqui as palavras da Bíblia para Enoque, uma vida que anda com Deus. Quem anda com Deus, meu querido, minha querida, não expressa a sua fé apenas nos finais de semana, aqui na igreja. Culto atitude, aí amanhã para alguns, né? EBD, culto de manhã, EBD, culto à noite às vezes. A fé, a pessoa, até me perdi aqui, a pessoa que anda com Deus, não trata Deus como um extintor de incêndio, que Ele fica ali parado, e você só usa quando está tudo dando errado. E aí você recorre ao Senhor. Mas na verdade, quem anda com Deus, tem uma vida diferente, tem um estilo de vida diferente, considerando o Senhor em todos os seus passos, em todas as suas decisões. Nas situações mais corriqueiras do seu dia, ali você está, consciente de que o Deus verdadeiro, o único Deus, está do seu lado. E por isso você quer agradar aquele Deus. Seja no trânsito louco aqui de Belém, isso aqui vale muito para mim. Seja nas pequenas decisões diárias que você encontra. Seja ao postar determinada foto, vídeo ali no Instagram. Quando você comenta determinadas coisas em alguns posts ali do Instagram também. Quando você assiste determinado filme, série. Quando você acorda, quando você vai dormir. Em resumo, quem vive essa fé prática, vive como Enoque, para agradar ao Senhor em todas as suas atitudes. A sua vida é voltada para esse objetivo. E aí fica uma pergunta para mim e para você também. Nós temos feito isso? Nós temos consciência da presença contínua, como o Sandro falou, da onipresença de Deus
em nossas vidas? Nós temos buscado viver uma vida agradável a Ele? Como diz o pastor David Merck, que aí os homens que fizeram o curso de masculinidade vão lembrar, diz ele: Enoque soube viver na presença de Deus, e assim cultivou uma vida santa e agradável a Deus. Esse tem sido o teu caso? Esse tem sido o meu caso, devo me perguntar. Terceira e última, a fé é a base para um relacionamento com Deus. Os dois primeiros heróis da fé, eles nos mostram claramente essa verdade. Para um relacionamento correto com Deus, em que Ele se agrada de nós, é necessário confiança nas suas promessas e uma vida dedicada a Ele. Abel depositou sua confiança no Deus verdadeiro e nas suas promessas. E isso o moveu a fazer um sacrifício superior. Enoque depositou a sua fé no Deus verdadeiro, nas suas promessas, e isso o motivou a viver uma vida diferente. Mas e eu e você? Onde nós temos depositado a nossa fé? Em quem nós temos confiado? No Deus verdadeiro, no único Deus? Ou em nós mesmos? Ou no dinheiro? Ou na política? Ou em um político? Uma ideologia? Em filosofias? Onde você tem depositado a sua fé? É uma pergunta muito importante para nós. Se você afirma que é em Deus, hoje então eu deixo o desafio para você, que também fica para mim. Dê mais passos de fé. Seja motivado pela fé verdadeira. E ore nessa semana com mais confiança. Tome decisões segundo a palavra de Deus. E não segundo os seus achismos. Use as situações difíceis que vão acontecer. Eu já digo que vai acontecer situação difícil na sua semana. Use essas situações difíceis como oportunidade para você crer mais no Senhor, para você depender mais do Senhor, para você confiar e viver uma vida mais submissa a Ele. Se achegue mais a Deus, não esperando receber, não esperando dar, na verdade, algo a Ele, ou pensando que Ele precisa de você, mas se achegue a Ele para receber mais graça e misericórdia sobre a tua vida. Já caminhando para a conclusão, nós podemos resumir o que foi dito aqui hoje, relembrando a grande ideia dessa passagem. A verdadeira fé é uma certeza que agrada a Deus, está firmada nele e se manifesta em atitudes práticas. Que assim como esses primeiros heróis da fé, nós possamos também pela fé viver uma vida diferente e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesta semana a começar em mim, a praticarmos, expressarmos cada vez mais a fé verdadeira no Senhor. Nos ajuda a confiar mais em Ti, nas Tuas promessas, a depender menos de nós, Senhor, e a crer, ó Pai, que tudo Tu pode, mas nós também não podemos nada. Nos ajuda a agir, a viver em comunhão íntima contigo, Senhor, por louvor da Tua glória. Tudo isso eu oro por mim e pelos meus irmãos. Amém.